Olá, meus amigos, ótima noite a todos vocês. Salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Convido você que está assistindo o meu canal agora, neste momento, o meu programa, que ainda não se inscreveu, ativar essa janelinha aqui, se inscrever no meu canal, deixar o seu like, curtir os meus vídeos, comentar aquilo que você acha que deve comentar, compartilhar os meus vídeos, me ajudar a crescer cada vez mais aqui na plataforma. Desde já agradeço você que está entrando no meu canal e todos aqueles que já participam aqui comigo, ok? Final de jogo na Neoquímica Arena, o jogo acabou agora. Corinthians 3, Vasco da Gama 1. Corinthians, com essa vitória de hoje, se distancia ainda mais da zona da degola, fica mais longe, empurra o Vasco cada vez mais rumo à Série B novamente, né? Que é o lugar onde o Vasco anda frequentando há muito tempo. E o Corinthians, nessa fase atual, 6 vitórias e um empate. 6 vitórias e um empate. Ou seja, o Corinthians está melhorando, crescendo cada vez mais. Quando o Luxemburgo, mesmo perdendo partidas, ele vinha sempre dizendo que ele estava vendo, enxergando evolução na equipe do Corinthians. Muitos repórteres comentaristas anti-corintianos, eles estavam sempre dizendo que o Vanderlei Luxemburgo não entendia nada de futebol. Corinthians perdia o jogo e o Vanderlei dizia que o Corinthians estava evoluindo. E realmente estava evoluindo. O Corinthians hoje tem um padrão de jogo, o Corinthians hoje tem tranquilidade para jogar futebol. O Vanderlei Luxemburgo está recuperando o Michael, assim como estava recuperando o Paulinho, e o Paulinho sofreu uma lesão. Está tentando recuperar o Juliano. Ou seja, o Vanderlei Luxemburgo deu uma cara para o Corinthians. E aqueles que criticavam quando ele dizia que está havendo evolução no Corinthians, a resposta está aí a todos vocês que odeiam o Corinthians, que comentam tudo para falar mal do Corinthians. Principalmente o senhor Mauro César, da Jovem Pan, e o senhor Flávio Prado, principalmente o Mauro César, que diz que Vanderlei Luxemburgo é técnico muito ultrapassado, que não serviria mais para dirigir clube algum. Aí, Mauro César, agora você engole essa que o Corinthians está em evolução e nós vamos pegar o seu Flamengo na final da Copa do Brasil. Aí você vai ver quem é o Vanderlei Luxemburgo, porque parece que você não sabe quem é ele, né? Vamos falar um pouquinho do jogo do Corinthians hoje, deixando esses antes de lado, porque eles só falam bobagens com relação ao Corinthians. Corinthians venceu, convenceu com autoridade, mas ficou claro, um jogo assim, segundo tempo foi um pouquinho melhor, mas eu não quero dizer no jogo nas 4 linhas, quero dizer no jogo ao redor das 4 linhas. Horrível, sem a presença da fiel torcida corintiana. Horrível. Corinthians venceu por 3-1. O meu placar era 3-0. 3-0. Uma falha individual do Cássio e do Matheus Bidu, que um deixou para o outro e o cara acabou chutando e a bola entrou no cantinho lá. Para mim foi falha dos dois. Sou Cássio até a morte, mas quando falha eu vou dizer também. Falha, ele não foi com tanta convicção na bola e o Bidu também não foi para tirar aquela bola ali. O cara acabou chutando e fazendo gol. Um gol horrível, que não se toma um gol desse em lugar nenhum, né? Mas voltando a falar da torcida, que jogo assim sem torcida é um jogo morto. Por mais que o jogo seja corrido, seja batalhado, chute para lá, ataque para cá, defesa de goleiro para lá e para cá, não adianta. Sem torcedor é horrível. Que fique bem claro a toda a torcida corintiana, quando for assistir jogo do Corinthians, que o Corinthians não faça, que a torcida não faça mais isso. Não faça mais isso. Gritos homofóbicos, ou seja o que for, atirar objetos, quem vai ser prejudicado? A torcida corintiana e o próprio clube.
Então não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Que sirva de lição, porque o jogo hoje foi 3-1. Imagina se a torcida corintiana estivesse no estádio. Que maravilha seria, que festa seria. O jogo seria outro, seria mais agradável. Eu assisti o jogo, mas era um jogo que parecia que a gente estava num velório. Parecia um velório, de tão triste que era o jogo sem a torcida. Que isso sirva de exemplo a todos vocês, a todos os torcedores corintianos que quando vão à Neoquímica Arena não atirar objeto, porque isso é coisa de vândalo, atirar objeto no gramado, por mais que o Luciano merecesse levar uma canetada na cabeça, não deve fazer isso. Por quê? Porque acaba prejudicando a própria equipe do Corinthians. E deixa que as autoridades culpe o Luciano ou qualquer outro que fazer graça com a torcida corintiana. Um outro detalhe, não gritem, não façam gestos homofóbicos no estádio, para que não fique essa coisa feia do Corinthians em campo. Corinthians jogou, o Michael marcou um primeiro gol, um golaço do Michael, um toque de gênio do Renato Augusto. Esse Renato Augusto é fora de série. E na minha opinião, o Vanderlei Luxemburgo acertou. Opa, tá difícil sair a palavra aqui. Acertou em cheio em tirar o Renato Augusto no segundo tempo, né? Por quê? No intervalo de um tempo para o outro. Porque o Renato Augusto já deu a sua contribuição, poupa o Renato Augusto. Porque o Corinthians vai pegar News Old Boys na próxima terça-feira. Eu não escalaria o Renato Augusto, não escalaria. Matias deve voltar, eu não colocaria o Renato. Poupa o Renato Augusto, porque o Corinthians vai precisar dele na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Então, que o Corinthians poupe o Renato Augusto para as partidas mais importantes ainda. Fez certo hoje. Fez tudo que tinha que fazer, no intervalo tira ele, já estava com o jogo praticamente ganho, a leitura do Luxemburgo foi perfeita nesse caso. Falando do Michael, um chute muito bem feito, muito bem executado, golaço, o Michael está voltando a jogar futebol, está voltando e se reencontrando com o seu melhor futebol. Ainda está longe, mas está melhorando a cada partida, ele está melhorando cada vez mais. Parabéns, Michael, pela sua partida. Yuri Alberto também marcou o gol, correu, batalhou, fez o gol, mereceu fazer um gol hoje, né? Um gol bonito também, a exemplo do gol do Michael. E o Roger Guedes, que fez o terceiro gol, se eu não me engano, chegou a 32 gols, superando o jogo. Hoje ele é artilheiro isolado da Neoquímica Arena. Ninguém conseguiu marcar tantos gols como o Roger Guedes. Assim, a partida foi essa. O Corinthians, assim, comentar uma partida sem a fiel torcida é chato pra caramba, viu? É chato pra dedéu. O Adson, enquanto esteve em campo, foi fundamental, fundamental. O garoto é liso, é leve, ele corre, ele saiu, acho que por cansaço, porque ele já tinha feito muito, correu demais, deu liberdade para o ataque, ele chamava a defesa para o lado dele, liberando o Roger Guedes e liberando também o Yuri Alberto lá na frente. Enquanto o Renato esteve em campo, o Renato deu show. O Renato não tenho o que dizer dele, viu? Infelizmente o garoto já deve estar com seus 30 e cacetada aí, daqui a pouco para, mas com certeza vai renovar para mais um ano com o Corinthians, e se ele continuar assim, joga jogo sim, jogo não, preservando ele assim, eu acho que dá para ele jogar em alto nível ainda em 2024, porque o Corinthians está indo rumo a Libertadores de 2024. Para aqueles que viviam dizendo que o Corinthians era sério candidato ao rebaixamento em 2023, agora vão ter que aguentar, porque o Corinthians é sério candidato a ficar entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro e ir diretamente para a Libertadores. Escutem o que eu estou falando para vocês. Esse vídeo vai ficar gravado. O Corinthians vai disputar Libertadores em 2024. Se não for pela Copa do Brasil, vai ser classificando entre os 6 primeiros. Se você olhar a tabela de classificação, mais 3 vitórias consecutivas do Corinthians, dá para o Corinthians chegar lá. O Corinthians vai chegar.
vai chegar. Corinthians vai jogar com o News de Boys na próxima terça-feira e depois no final de semana vai pegar Internacional em Porto Alegre, que não tá lá essas coisas não. Dá para vencer Internacional de Porto Alegre e depois encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro jogando com o Coritiba em casa. Dá para fazer 6 pontos nesses 2 jogos aí. De 19 dá para ir para 25 e encostar lá no meio da tabela, visando já a primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Ou seja, dá para ir para a Libertadores tranquilamente, tranquilamente. A zona da degola já ficou para trás, tá? Então é isso aí, rapaziada. Jogo bom. Corinthians venceu, convenceu. Parabéns, Luxemburgo, pelo time que colocou em campo, pela formação tática. O Corinthians mostrou que está muito vivo no Campeonato Brasileiro, tá? Zona da degola já ficou para trás. O negócio agora é pensar lá na frente, que é o lugar do Corinthians, lá na frente, brigando pelas primeiras posições. Se vai alcançar o Botafogo ou não, já é outra história, acho muito difícil, né? Mas não impossível, mas vamos pensar na Libertadores. Ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Sul-Americana e classificar na Libertadores, salvo o ano. Agora, mão de quem isso tudo? Para aqueles que falam que o Luxemburgo está ultrapassado, tá aí o resultado. Parabéns, Corinthians. Que sirva de exemplo novamente para a torcida não fazer mais nada disso e o Corinthians não sofrer punição financeiramente e também sem o seu público, que é o bem maior do Corinthians, ok? É isso aí, rapaziada. Aquele que ainda não se inscreveu, curtem, comente, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal para que fazer esse canal crescer cada vez mais e você me ajudar pra caramba aqui. Tamo junto. Um ótimo final de sábado para vocês. Um domingo maravilhoso, que Deus abençoe a todos vocês e tamo junto. Vai, Corinthians!